Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, livro de Jonas, capítulo 2, diz assim, a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Queridos, o tema da nossa mensagem nessa noite é voltando-se para Deus. Profeta de joelhos, né? Na semana passada vimos o tema fugindo de Deus, o profeta de costas, né? Hoje veremos o tema voltando-se para Deus de joelhos, a posição de Jonas. Conforme falei na semana passada, essas posições são um insight do reverendo Stuart Olliott, que numa série de sermões, na Conferência Fiel em 2011, ele trouxe essa visão das 4 posições de Jonas nos 4 capítulos do livro, né? No primeiro capítulo ele está de costas, no segundo capítulo ele está de joelhos, no terceiro capítulo ele se encontra de pé, pregando, e o quarto capítulo ele está sentado, reclamando, né? Então hoje veremos o profeta de joelhos. Deus utiliza tempestades para trazer-nos de volta para o caminho da obediência, né? Vimos um pouco na semana passada a história de John Newton, o autor daquele hino Amazing Grace, maravilhosa graça, que salvou um miserável, um pecador como eu. Estava perdido e fui encontrado, eu estava cego, mas agora vejo. Esse homem que se viu no meio de uma tempestade. Porém, quando ele se desesperou da sua vida e imaginou que ele não mais teria condições de salvação, e ele se questiona, ele diz: pode o Senhor ter misericórdia de um homem como eu? Porque ele disse aos seus homens: agora somente Deus, só pela misericórdia de Deus. E o questionamento que ele teve é: pode o Senhor ter misericórdia de um homem como eu? No fim da sua vida, uma frase muito famosa desse homem era: eu me lembro de pouquíssimas coisas, mas eu me lembro de 2 grandes coisas, que eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Outro homem que teve um encontro com uma tempestade que mudou a vida dele foi Lutero. Ele passou por uma tempestade, um amigo dele havia morrido, e ele clamou, só que ele não clamou a Deus, ele clamou a Santa Ana. E o clamor de Lutero foi: salva-me, Santa Ana, e eu me tornarei um monge. E Lutero se torna um monge por ter sido salvo pelo Senhor daquela tempestade, contudo, tributando glória naquele momento a Santa Ana. Posteriormente, quando ele vai fazer o seu doutorado, ele tem contato com as Escrituras Sagradas, e ele tem contato com Romanos capítulo 1, verso 17, que diz: o justo viverá pela fé. E aquele homem foi salvo pelo Senhor. Me lembro que um tempo que eu fazia capelania em um presídio lá em São Paulo, no bairro de Santana, na zona norte, e certa feita estava eu pregando, e no presídio, né, o pessoal é muito mais aberto para ouvir o Evangelho, assim como nos hospitais. Já fiz também
capelania hospitalar por um bom tempo. As pessoas estão muito mais abertas, e no presídio era constante ver, de fato, aqueles presos desejosos de ter um encontro real com o Senhor Jesus. Em um sermão que fiz ali naquele presídio, depois do sermão, um dos presos me procurou, falou: Daniel, minha vida foi transformada hoje. Hoje eu tive um encontro com o Senhor. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é mesmo. E vou te falar mais. Eu estou aqui só essa semana. Eu entrei aqui porque eu não paguei pensão alimentícia para minha esposa. E nem era para eu estar aqui, mas Deus me trouxe para cá. Deus me tirou de uma situação. Deus me trouxe para cá para poder mudar minha vida. E Deus coloca aquele homem no meio de uma tempestade, de uma tormenta, para que ele pudesse voltar para o Senhor, para que a vida dele pudesse ser transformada. Deus faz isso com Jonas. É isso que vemos aqui no capítulo 2. Vimos na semana passada um pouco do contexto, capítulo 2, capítulo 1. Jonas foge do Senhor. Jonas não quer pregar para Nínive. Ele não quer pregar para os assírios. A capital da Síria é Nínive. E são maus, são homens maus. É uma nação que pode ser perigosa para o povo de Israel. E Jonas havia profetizado para Israel prosperidade, alargamento de fronteiras. E mais, ele tinha medo de que, ao profetizar para Nínive, aquilo ainda não se cumprisse também, por causa da misericórdia de Deus. E esse homem foge. Ao invés de ir a Nínive, cerca de 1000 quilômetros de Israel, na região ali do Iraque, ele foge para a Espanha, do outro lado, 4000 quilômetros, e gasta as suas economias, seu dinheiro, seu tempo, fugindo, dando as costas para o Senhor. E vimos também que o propósito de Deus eterno também era que Jonas estivesse naquele navio, porque Deus queria alcançar aqueles marinheiros. O tema do livro de Jonas se encontra aqui no capítulo 2, no verso 9: ao Senhor pertence a salvação. Deus salva os marinheiros no capítulo 1, Deus salva Jonas no capítulo 2, Deus salva os ninivitas no capítulo 3. Ao Senhor pertence a salvação. E ali vemos aqueles marinheiros podendo ouvir da boca do profeta rebelde testemunho de quem é Deus, o Deus dos céus que criou o mar e a terra. E aqueles homens, ao verem o poder de Deus, tanto em enviar a tempestade que quase destrói o barco, ao verem o Senhor acalmando a tempestade, aqueles homens oferecem sacrifícios a Deus e fazem votos para com o Senhor. E o capítulo 1 termina com o Senhor fazendo que um peixe tragasse Jonas, livrando-o da morte. O grande peixe é um livramento, é graça de Deus para Jonas, fazendo-o voltar, um caminho talvez de 3 dias. Eu não sei se demorou 3 dias na viagem para Tarsis, ou se demorou mais tempo ou menos. Eu sei que leva 3 dias ali no ventre, Deus tratando com o seu profeta e levando de volta para a terra. E a gente vê mais ou menos essa estrutura em todos os 4 capítulos de Jonas. Se você vê, todo o último versículo do capítulo mostra o Senhor falando ou agindo. No final do capítulo 1, o Senhor manda um grande peixe. No final do capítulo 2, o Senhor manda o peixe vomitar Jonas. No final do capítulo 3, Deus vê o que os ninivitas fazem e se compadece daquela cidade. E o final do capítulo 4, o Senhor cuidando do profeta Jonas, respondendo para ele. Olhando então para o capítulo 2, vemos em primeiro lugar Jonas voltando-se para Deus. Vemos em primeiro lugar a necessidade da oração. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Ele reconhece que precisa de Deus. Queridos, Jonas se vê numa situação que ele não tem mais controle, ele não tem mais o que fazer, ele está totalmente rendido. Ele precisa buscar a face do Senhor, ele precisa buscar a Deus. E queridos, nós precisamos buscar a Deus. A oração é uma necessidade para nós. Talvez a gente pode não perceber isso em algum momento. Jonas, enquanto estava dormindo,
no navio indo para Tarsis, talvez pensasse que ele não precisasse orar, que ele podia ficar tranquilo. E muitas vezes estamos dessa maneira, caminhando para a destruição, porque ignoramos a necessidade da oração. Lloyd Jones, o doutor Martin Lloyd Jones, ele dizia algo. Ele dizia que a nossa posição fundamental como cristãos é provada pelo caráter da nossa vida de oração. Nossa posição fundamental como cristãos é provada pelo caráter da nossa vida de oração. Oramos porque precisamos, queridos. Oramos porque sabemos que nós não podemos. Se diante de todo o conhecimento que temos das Escrituras, se diante de todo o conhecimento que temos de Deus, isso não nos conduz a uma vida de joelhos diante do Senhor, a uma vida de busca por santidade, uma vida piedosa diante do Senhor, a gente não compreendeu nada. Tem algo errado na nossa vida. Não se trata de colocar Deus em um microscópio e semana após semana, dia após dia, querer saber mais sobre Deus. Não se trata de conhecer sobre Deus, se trata de conhecer a Deus. Se trata de relacionamento com Ele. E não é mero estudo, é relacionamento. E relacionamento com Deus vem por meio de uma vida de oração. Oramos porque precisamos andar com Deus. Se tem uma coisa que Cristo nos mostra na sua vida como homem, que é homem a ser imitado por nós, verdadeiro homem, ele era plenamente homem, foi a sua vida de oração. Ele passa a noite orando, porque precisa, em comunhão com o Pai. Antes de escolher os 12, algo muito sério no seu ministério, Jesus passa a noite inteira orando. E eu e você, queridos, quando temos alguma coisa importante para fazer, muitas vezes a gente não gasta nem 1 hora, nem 10 minutos, nem de relance. O Senhor Jesus passa uma noite inteira de oração. Em segundo lugar, oramos porque somos fracos e porque Deus é grande e poderoso. Nós não podemos, mas Deus pode. É como uma criança tentando empurrar um móvel muito pesado e ele gasta toda a sua força para empurrar aquele móvel, e o seu pai diz a ele: você está usando toda a força que você pode usar? Ele diz sim, e não consegue. E o pai mostra as mãos para essa criança e diz: você tem certeza que está usando toda a força que você pode usar? Não, papai, me ajuda. E o pai então pode empurrar aquele móvel. Oramos porque Deus pode todas as coisas, nada foge do seu controle e nada é grande demais para o Senhor, queridos. Sexta passada, na nossa reunião de oração, meditávamos sobre um texto de um profeta no livro dos Reis, que o machado era emprestado e cai no fundo do rio Jordão. Só que o contexto do machado cair no fundo do rio Jordão era uma guerra em Israel contra a Síria. Deus se importa com o machado de um profeta, de um discípulo de profeta, e Deus se importa com a guerra contra a Síria. Não tem coisa que é grande ou pequena para o Senhor. Não tem coisa que é difícil ou fácil para o Senhor. Deus é todo poderoso. Oramos porque precisamos de um Salvador. Estamos perdidos. E quando percebemos que estamos perdidos, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos para onde ir, nós não estamos no controle da nossa história, clamamos a Deus para que a vontade dele seja feita, para que ele nos salve de nós mesmos, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. Oramos porque Deus é soberano. Há quem diga: por que orar se Deus sabe todas as coisas e nada foge do controle dele, e tudo vai acontecer conforme ele quer? Justamente por isso oramos, porque Deus é soberano.
Não oramos para mudar a Deus, oramos para que nós estejamos no centro da vontade do Senhor. Oramos justamente porque Ele é soberano, porque se Deus não fosse soberano, por que orar? Se Deus não tem poder para que todas as coisas sejam feitas conforme a sua vontade, se algo pode fugir do seu controle, por que orar? Se Deus não sabe o dia de amanhã, está vendido como nós, não teríamos por que orar. Oramos justamente porque Ele é soberano, porque Ele está no controle de todas as coisas. A oração é o combustível para a vida do cristão. Sem uma vida de oração, cairemos no desânimo. Sem uma vida de intimidade com o Senhor, cairemos no marasmo espiritual, numa vida cristã medíocre, fria, preocupados somente conosco, querendo agradar somente a nós mesmos, e se algo foge daquilo que queremos, damos as costas. Jonas se volta para o Senhor, ele dobra os seus joelhos, ele se volta para o Senhor, seu Deus. Ao orar, ele se esquece daquilo que é passageiro. Quando oramos, tocamos a eternidade, a gente passa a buscar algo muito maior do que nós. Quando estamos diante do Deus Todo-Poderoso, pequenos que somos, a gente passa a querer a vontade do Senhor, a ser moldado para fazer a vontade de Deus. O que é mais importante, querido? O que é passageiro ou o que é eterno? Se você tivesse uma doença que vai te matar em um mês, e o médico dissesse para você: você tem 30 dias de vida, e você vai morrer daqui a 30 dias. Você só não vai morrer se você tomar esse comprimido aqui todos os dias, às 9 horas da noite. Você não pode se esquecer. Às 9 horas da noite você precisa tomar esse comprimido. Se você esquecer um dia, você vai morrer. É certo que você ia colocar um despertador às 8h59, no mínimo, ou até uma hora antes se você for muito ansioso, né? Possivelmente às 9 horas da noite você iria se planejar para estar em um local tranquilo para poder tomar o remédio durante 30 dias. Sem dúvida tomaríamos, sem nos esquecer. Queridos, a oração é muito mais importante do que esse remédio, porque não diz respeito a simplesmente uma morte de um corpo físico, diz respeito à eternidade, diz respeito a algo muito maior do que essa vida que é passageira. Por que não oramos? Jonas descobre diante da tempestade a necessidade da oração. Em segundo lugar, vemos o conteúdo da oração. Ainda no versículo 1, diz que Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Ele se dirige ao Senhor. Lembrei, eu não sei se foi domingo ou na quarta que eu falei sobre isso. Senhor, tudo em letra maiúscula. Foi domingo? Foi quarta? Eu não lembro. Foi domingo? Provavelmente. Enfim, Senhor, está vendo aqui? Tudo em letra maiúscula. Quando está tudo em letra maiúscula é o quê? Yahvé, certo? Então lá no hebraico vai estar Yahvé, é o tetragrama, o nome de Deus, impronunciável de Deus. O Senhor, o Deus da aliança. E agora o Senhor, seu Deus. Jonas se dirige ao seu Deus, o Deus do pacto. E ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Jonas reconhece ser Deus o seu Deus, o Deus da aliança, a qual ele transgrediu, e na sua angústia, no seu desespero, no momento da sua dificuldade, quando ele se vê no ventre do abismo, do Sheol, das portas da morte,
Sheol é uma possível tradução para o mundo dos mortos, no Antigo Testamento. Ele está à morte, no seu desespero, ele está desesperado, ele se volta para o Senhor. Você já imaginou, se Deus tratasse com a gente, igual a gente trata Ele? Jonas foge de Deus. Você já pensou se Deus nesse momento decide fugir de Jonas? Não é assim? Agora que você está precisando, passa mais tarde. Estou ali. Deus não é assim, louvado seja o Senhor. Às vezes a gente quer ser assim com o nosso irmão. Às vezes a gente é vingativo. Às vezes a gente olha e fala, é bem feito. Fomos tremendamente perdoados. Para com o meu próximo, eu devo olhar com a mesma graça que eu fui olhado. Deus não trata Jonas como Jonas o tratou. Deus responde ao clamor de Jonas. Ele clama, ele busca, ele quer estabelecer contato com Deus. E olha a ironia, no capítulo 1 Jonas quer fugir de Deus. Jonas dorme profundamente, não para estabelecer contato, mas para fugir de Deus. Ele está fugindo da face de Deus, ele se dispõe para fugir. E agora ele busca o Senhor. E toda vez que buscarmos a Deus com o nosso coração voltado para Ele em arrependimento, nós encontraremos o Senhor. E Deus o respondeu. Temos aqui um paralelismo. A poesia hebraica, você vai ver isso muito nos Salmos. O paralelismo, seja de sinônimo, que repete com palavras diferentes, isso é poesia hebraica, seja de antítese, Provérbios usa muito isso, o justo cumpre a vontade de Deus, o ímpio vai fugir. Então usa o oposto, ou sintético, que há uma síntese, algo que é acrescido da afirmação anterior. Aqui nós vemos Jonas utilizando poesia hebraica porque ele aprendeu a orar com salmos. Ele não cita um salmo em si, mas ele pega elementos dos salmos. E aqui vemos elementos dos salmos. Ele diz: clamei ao Senhor e Ele me respondeu na minha angústia, e do ventre do abismo gritei. Então gritei com um paralelo com clamei, e tu me ouviste a voz, e me ouviste um paralelo com respondeu. Então ele grita angustiado, desesperado, ele clama por ajuda, e Deus ouve o seu servo. Deus está pronto a responder. Veja o favor divino para com Jonas. Deus está disposto, desejoso de salvar o profeta, assim como Ele está desejoso, disposto a salvar os marinheiros, assim como Ele está desejoso, disposto a salvar os ninivitas. Deus não faz acepção de pessoas, não há um grupo específico que Deus queira salvar. Deus quer salvar gente de todas as tribos, povos e raças, de todas as classes sociais. Deus não tem um tipo que Ele gosta mais, nem o judeu. É um povo especial de Deus. A igreja do Senhor é feita de todas as línguas, gente de todas as nações. E Jonas se volta, corre para o Senhor. Tem um texto da Escritura que mexe muito comigo, que é o texto de Lucas capítulo 15, o texto do filho pródigo. O filho pródigo, diz o texto bíblico, que vinha ele ainda longe, e o pai vai correndo para encontrá-lo. É disso que se trata a parábola, a alegria do encontro. Uma ovelha perdida, o pastor a encontra e se alegra. Uma moeda perdida, a dona de casa a encontra e se alegra. Um filho é perdido, o pai o encontra e se alegra. Mas o texto diz: vinha ele ainda longe. Veja que o pai não passa um sermão nele, sabe? Diz assim: tá vendo? Bem feito. Vai querer fazer o que não deve, se lascou. Ele não diz:
melhora primeiro, vamos ver agora se dessa vez você vai ser um bom filho, e aí então eu vou pensar no seu caso de voltar a te dar a posição de filho aqui. Deus nos recebe assim como o pai recebe o filho pródigo. Ele não diz para nós, olha, seja bom e depois então eu te recebo, sabe? Deus faz o mesmo com Jonas. Deus responde, Deus salva, Deus vai ao encontro do profeta. Na verdade, Deus nunca esteve distante dele. Deus estava lá no barco, Deus estava lá provendo, Deus estava lá salvando, Deus estava lá corrigindo, e Deus está ali no ventre do peixe ouvindo e respondendo e tratando com o seu filho. Ele ora ao Deus do pacto, a Yahvé. Queridos, esse nome que eu havia dito, o Deus do pacto, o Deus Yahvé, Senhor Deus, há um texto da Escritura que deixa isso muito claro, essa diferença do Deus do pacto, o Deus que tem um pacto com o homem, o Deus que quer se relacionar, o Deus que quer estar perto, para somente Elohim. Elohim é Deus só. Então aqui você vai ter Senhor Yahvé, no versículo 1, seu Deus, né? Elohim. Em Gênesis capítulo 1, quando diz lá a criação do mundo, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, só Deus, né? Disse Deus, haja luz, somente Elohim. Quando vai falar da criação do homem, em Gênesis 2, capítulo 4, veja, ele diz da criação do homem em Gênesis 1, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? E antes, disse Deus, Elohim. Agora, no capítulo 2, 4, quando ele dá um clique ali na criação do homem e expande para explicar melhor como é feita, a partir do capítulo 2, 4, veja lá em Gênesis depois, não é mais só Elohim, vai ser Yahvé Elohim, o Senhor Deus. Na criação do homem, vemos o Deus pactual, o Deus que tem um pacto com o homem, que dá mandatos para o homem. Depois, no CAT aí no segundo semestre, você pode aprender um pouco mais sobre os mandatos cultural, espiritual, social, né? Mas Deus se relaciona, e esse Deus responde a Jonas nesse momento. Deus ouve a Jonas e o salva. Do conteúdo da oração, então, dos versos 3 até o verso 4, vemos Jonas reconhecendo a soberania de Deus. Ele reconhece que Deus é o seu Deus, ele reconhece que Deus ouviu a sua oração, ele reconhece que Deus não virou as costas para ele, pelo contrário, mesmo ele não sendo merecedor por ter virado as costas para o Senhor, ele vê a soberania de Deus. Me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Veja que ele diz que é do Senhor que veio isso. Isso veio do Senhor, tu me lançaste, o Senhor me mandou para o profundo dos mares. Então eu disse, lançado estou. O Senhor me lançou e não tenho o que fazer. Se o Senhor lançou, eu estou lançado. Estou lançado de diante dos teus olhos. E ele ainda diz, tornarei porventura a ver o teu santo templo. O desejo de voltar agora. Esse homem deseja se voltar para o Senhor. Ele percebe a gravidade de voltar as costas para Deus. Ele foge de Jerusalém para ir para Tarso. Ele pouco se importa com o templo naquele momento, o local de adoração correta a Deus. A adoração no Antigo Testamento é em Jerusalém, é o centro de adoração. Vemos isso, por exemplo, em João capítulo 4, quando aquela mulher samaritana questiona Jesus. Os judeus dizem que é em Jerusalém que deve se adorar, os samaritanos dizem que é aqui, no Monte Gerizim. E aí? Porque os samaritanos, na separação dos reinos, Jeroboão, né, na separação entre Jeroboão com as 10 tribos e Roboão, que ficou com Judá, no reino do norte eles construíram altares
em outros lugares, para não ter que voltar a Jerusalém, para não ter o risco de perder o reino. E no Pentateuco samaritano foi acrescentado um 11º mandamento, dizendo: e adorarás e construirás um templo e adorarás o Senhor no monte Gerizim. E essa era a disputa ali. No Antigo Testamento, o centro de adoração é Jerusalém. Mas lá em João, a gente vai ver, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem lugar mais. Lugar sagrado. Nós adoramos a Deus não em Jerusalém mais, mas naquele momento era. Jonas ignorou isso, mas agora ele percebe, ele não está fugindo, mas o impedimento vem do Senhor. Ele diz: agora eu estou impedido pelo Senhor. Poderei eu voltar? Será que o caminho onde cheguei tem volta? Você já pensou, querido, da possibilidade de não ter volta? De ter se afastado de Deus e da possibilidade de não conseguir voltar mais? Da gravidade do que é o pecado diante do Senhor? Da gravidade do que é voltar as costas para o Senhor? Você sabe com quem você está lidando? Muitas vezes as pessoas tratam Deus como se fosse um Papai Noel, ignoram o santo Deus, o Deus que está no controle de todas as coisas. Não há para onde fugir do Senhor, e todos responderemos diante dele. Jonas se volta para o Senhor, queridos, e um bom sinal para nós de que a volta é quando nós estamos nos voltando para Ele, porque quando nos voltamos para Ele, Deus nos recebe, sempre. Caminho sem volta é quando meu coração está duro, não quer o Senhor. Se seu coração está duro, se você vê como um peso, sabe, está aqui hoje, se para você o sermão é enfadonho, a Bíblia é enfadonha, os cultos são, sabe, um peso, orar é algo difícil, querido, dobre seu joelho, clame a Deus para mudar essa situação. Ore a Deus para transformar a sua vida, querido. Talvez ainda haja esperança. Se volte para o Senhor com todo o seu coração. Clame para o Deus Todo-Poderoso para trazer um avivamento dentro de você, para que você possa andar com Ele, para que seu coração se volte para Ele, para que você não se encontre no vento do abismo, em profunda angústia. O desejo do Senhor é salvar sua alma, o desejo do Senhor é andar com você. O Deus soberano, Jonas reconhece isso nesse momento. Veja que Deus envia a tempestade e ele se vê impedido da adoração, da mesma maneira como Deus transporta o povo de Judá para a Babilônia, e esse povo se vê impedido de adorar a Deus no templo. Pior ainda, eles veem o templo ser destruído e a arca ser levada. E na Babilônia, eles não têm como oferecer sacrifícios. Contudo, o propósito de Deus em nos privar por algum momento, em nos corrigir. Se Deus precisar bater, Ele bate, querido, sabe? Eu ainda tenho dó de bater no meu menino, Davi, está ali, bagunceiro. Tem dó ainda, mas quando você está crescendo, daqui a pouco vai apanhar, né? Vai apanhar mesmo. Correção para o bem dele, mas ele vai apanhar para o bem dele. Deus nos bate para o nosso bem. Jeremias 29, ele vai dizer isso: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que quando vocês estiverem lá, vocês busquem a minha face, e eu vou me permitir ser encontrado por vocês, e vou fazer mudar a sorte de vocês, e vou trazer vocês de volta do cativeiro. Jonas reconhece, do verso 5 até o verso 8, que Deus é o Deus
que salva, é o Deus que transporta da morte para a vida. Ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas reconhece que Deus é o Deus que salva, que tira da morte para a vida. Na hora que ele pensou: eu estou morto, eu estou perdido. Na hora que ele diz: eu estou perdido, ele pode dizer: eu fui encontrado. O Senhor me encontrou. Na hora que ele diz: eu estou morto, ao mesmo tempo agora ele pode dizer: mas o Senhor me resgatou e me deu vida. Eu estava cego, mas o Senhor me fez ver. Deus soberanamente salva, independentemente do que nós façamos. E mais, Deus salva o pior pecador. No mais profundo abismo, não existe lugar onde o Senhor não possa ir salvar. A graça alcança o lugar mais profundo, trazendo salvação. Deus salva John Newton, Deus salva Lutero, Deus salva Jonas. Ele diz: eu me lembrei do Senhor, eu me voltei para o Senhor, a ti subiu a minha oração. Aqui vemos arrependimento, o arrependimento de Jonas. Ele continua mostrando esse arrependimento. Ele vai dizer: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele está falando dele mesmo. Eu abandonei o Senhor, eu abandonei aquele que é misericordioso para comigo, o Deus do pacto. Eu virei as costas para ele em busca de uma idolatria vã, em busca do ídolo, do conforto, do ídolo, do meu ego, da minha vontade. A religião com um fim em si mesma, a religião que acredita que Ele é o centro do universo, que acredita que Ele é superior. E ele cria uma falsa religião, e quando Deus não se encaixa nessa religião, ele foge, abandonando a misericórdia, o amor pactual de Deus, e se afastam da misericórdia. E Jonas se afasta da misericórdia, e ele agora percebe a idolatria do seu coração. Ele percebe que seu coração estava distante do Senhor. Ele percebe esses ídolos dentro dele. Desejo de ser agradado. Contudo, ele continua dizendo: mas com voz de agradecimento. O conteúdo da sua oração, a gratidão ao Senhor. Eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Veja, os sacrifícios e os votos feitos na salvação do capítulo 1. Jonas oferece sacrifício e votos. No capítulo 3 veremos os ninivitas oferecendo sacrifício, fazendo jejum. Eles fizeram até os animais jejuarem. Nem os animais podiam comer, né? Buscando a face do Senhor. Jonas busca a face do Senhor, e Deus o salva. Ele é grato diante do Senhor. Ele oferece sacrifício a Deus. E veja, queridos, o sacrifício oferecido, hoje muitas vezes as pessoas falam em oferecer sacrifícios, né, em igrejas neopentecostais, como se existissem sacrifícios hoje, num sentido de oferta financeira, de dinheiro. Hoje existe sacrifício sim, vivo, santo e agradável a Deus, com o nosso culto racional, os nossos corpos, a nossa vida como sacrifício ao Senhor. Mas o sacrifício é oferecido depois que sou salvo, não para ser salvo. O sacrifício é oferecido
por um povo que já foi liberto e que já é povo do Senhor. Porque sou povo, eu oferecerei sacrifício ao Senhor. Porque Deus quer obediência, não sacrifício. Deus quer sacrifício de um povo que lhe é obediente. E votos, cumprirei os votos, Senhor, eu vou lá pregar. O Senhor me chamou e eu vou pagar. E aqui entra o centro do livro de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. Então vimos a necessidade da oração, o conteúdo da oração, e agora que ao Senhor pertence a salvação. O tema central do livro de Jonas. Deus gosta de salvar, queridos. Isso aí é algo que Deus mais gosta de fazer em toda a Bíblia, é salvar pessoas. Se você não se alegra com a salvação de pessoas, tem algo muito errado com o seu cristianismo. E não é questão só de ideologia, sabe, de entendimento, não. A igreja tem que desejar, ao ver visitantes, tem que se alegrar, tem que acolher, tem que ser uma igreja acolhedora, querido. Ao ver novos querendo se engajar na obra de Deus, tem que estar junto, tem que incentivar. Nós precisamos nos alegrar, desejar a salvação da cidade, nos engajar de fato na evangelização. Esse é o tema do ano, e da minha boca você vai ouvir muito isso, da boca da Evangelho Jailton, da boca da Evangelho Hernandes. A proclamação do Evangelho, o desejo de ver pessoas glorificando o Senhor. No livro de Gênesis, vemos Deus salvando o seu povo da fome por meio de José. No livro de Êxodo, vemos o Senhor salvando o seu povo da escravidão do Egito. Em todo o Antigo Testamento e no Novo, vemos Deus salvando o seu povo, Deus livrando o seu povo dos seus próprios pecados, Deus levantando um cordeiro imaculado para morrer no lugar deles. O propósito de Deus é a salvação dos seus. Ele diz: ao Senhor pertence a salvação. A palavra salvação em hebraico é a palavra Yeshua. Você já ouviu esse nome? Yeshua. Yeshua é o nome de quem em hebraico? Jesus. Vemos muita coisa no Antigo Testamento apontando para o Senhor Jesus. No Novo Testamento, o livro de Atos diz que não importa, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus. A salvação é somente por meio de Jesus. No Antigo Testamento vemos que a salvação pertence somente a Deus. O meio pelo qual Deus decidiu salvar a humanidade é por meio de Jesus, Yeshua. Jesus, aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Queridos, o desejo de Deus é de salvar-nos. Estávamos perdidos, e o Deus Todo-Poderoso, para que nós não estivéssemos perdidos, enviou o seu único Filho, Jesus, para nos salvar, para nos libertar dos nossos próprios desejos e vontades, para nos libertar do ventre do peixe, para nos libertar da idolatria vã, para nos libertar da destruição eterna, da morte eterna, a qual nós estávamos destinados. Jonas agora percebe isso. Jonas não ia pregar para os ninivitas como detentor da verdade, como salvador da pátria, falando a ímpios. Muitas vezes é assim que a gente se vê. Infelizmente, muitos cristãos que têm uma boa teologia, uma teologia reformada, se colocam como se fossem melhores do que outros que não têm. Se colocam numa posição superior, muitas vezes, como falando a ímpios. Somos miseráveis falando a miseráveis.
Jonas estava nessa posição, achando que ele é superior, falando com um povo que... O judeu sentia a mesma coisa para com os samaritanos. Jonas não estava certo e eles errados. Jonas estava errado também. São miseráveis, pregando a miseráveis. Tanto ele quanto os ninivitas necessitavam do perdão, da graça, ser aceitos diante do Senhor. E essa salvação somente por meio do próprio Senhor que a provê, por meio de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós voltamos as costas para o Senhor. O que merecíamos era a destruição, mas o Cordeiro Santo, sem defeito, levou sobre si o meu e o seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si. Ele é o autor da nossa salvação. Diante disso, queridos, precisamos meditar na necessidade da oração, orar sem cessar. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida de oração? Assim como Lloyd Jones diz que você vê a vida de um cristão pela sua vida de oração, talvez poderíamos dizer que vemos a vida de uma igreja pela vida de oração dessa igreja. Como estão as reuniões de oração da nossa igreja? Terça-feira, 6:30 da manhã. Sexta-feira, 19:30. Domingo às 18 horas. Terça às 15. Como é que estão as nossas reuniões de oração? Precisamos orar, queridos. Busque a face do Senhor nesse ano. Precisamos reconhecer que nós não somos os donos da verdade. Nós não somos melhores do que os outros. Somos chamados a reconhecer a nossa miséria e pregar para outros miseráveis. Que Deus nos ajude.